Olá, queridos alunos, tudo bom? Vamos lá, mais um vídeo. Nós vamos fazer uma aplicação, da média e desvio padrão. Então, se você assistiu a aula de média, desvio padrão, entendeu bem como funciona, você vai entender distribuição normal. Agora, se você não entendeu como funciona nem distribuição, e nem média, nem desvio padrão, pausa no vídeo, abre outra janela e vai lá assistir aqueles vídeos. Eu vou esperar aqui, não demora, porque senão tu não vai entender. Pronto? Já viu? Então agora nós vamos lá. Distribuição normal, como pré-requisito, saber média e desvio padrão. Sabendo média e desvio padrão, eu vou saber então a distribuição. Olha só que legal. Essa ideia da distribuição normal é uma ideia da curva de normal lá de Gauss, lá de trocentos anos, um matemático louco que não tinha muito o que fazer. Naquela época não tinha internet, não tinha MSN, Facebook, nenhum outro tipo de coisas, Twitter. Então o que o cara fazia? O cara ficava demonstrando coisas, E ele demonstrou em algum momento que quando uma certa distribuição, uma certa quantidade de elementos, uma sequência, tem uma distribuição normal, é normal, que ele chama, dá para mapear o comportamento. Como? Assim, por exemplo, o que ele falou? Olha, todas as sequências que têm distribuição normal, você vai ter, quando você calcular a média dela, a média dessa distribuição que você tem, se você calcular a média dela, a média vai estar aqui no meio, vai estar bem no meio dessa curva. Aqui, dentro dessa curva, eu tenho 100% da probabilidade de um evento acontecer. 100% de chance dessa coisa acontecer. Qualquer pergunta que eu vou fazer, 100%, aqui está toda a população. À medida que eu for jogando aqui desvios padrões, eu vou fazendo segmentos nessa brincadeira aqui. O que ele falou? É o seguinte, olha, se você pegar essa média e somar com essa média um desvio padrão, nós vamos colocar aqui, esse chapeuzinho, que é o símbolo do desvio padrão, tá? Eu vou colocar um desvio padrão, vamos chamar M de média, tá? E aqui a média mais um desvio padrão nesse ponto ali e pegar aqui, ao contrário, a média menos um desvio padrão. Então eu tenho um intervalo, criou-se um intervalo, Um intervalo que vai da média menos um desvio padrão até a média mais um desvio padrão. Esse miolo aqui, esse miolo contém aproximadamente 68% da população. 68% da população. Bom, o que tem a ver isso com aplicação financeira, com tudo? Bom, vamos tentar entender. Por exemplo, você pegou uma ação, tá? Eu estou calculando lá a ação da Petrobras, tá? Pegou a ação da Petrobras, colocou um histórico dela lá legal, tudo que ela rendeu cada dia. Hoje a ação da Petrobras subiu 3%, ontem ela caiu 4%, depois ela subiu 9%, e assim vai indo. Vai colocando que ela oscilou mês a mês, ano a ano, dia a dia, como tu queira. Coloca uma base de dados. Calcula a média. Como é que eu calculo a média? Põe no Excel, escreve média, igual média. Bem fácil, Aí vamos supor que a média deu 3%. Essa foi a média de retorno positivo. Calcula o desvio padrão, tá? Vamos supor que o desvio padrão foi de 2%. 2%. Aí, meus amores, vocês podem jogar aqui dentro dessa brincadeira. Olha só o que quer dizer, Se eu jogar aqui nesse raciocínio de Gauss, tá? Parte do princípio, tudo aqui que nós estamos estudando, nós estamos partindo do princípio, da seleção de carteira de Markowitz, que é até um prêmio Nobel dessa área, que essa coisa tem distribuição normal, que a ação da Petrobras tem uma distribuição normal, mesmo sabendo que não tenha, é assim que é cobrado na prova. Então lá nós vamos nos preparar para isso. Então o que eu vou fazer? Olha só, eu vou pegar a média, somar um desvio padrão e subtrair um desvio padrão para ficar com esse intervalo aqui, A média é 3%, vou somar um desvio padrão, que é 2, cada desvio aqui é 2, E vou subtrair um desvio padrão, e vou pegar esse intervalo aqui, Esse intervalo aqui. Vamos ver quem é que vai dar esse intervalo? Olha só. 3 com mais 2, 5%. 3 com menos 2, 1%. Então agora eu tenho um intervalo, olha só, um intervalo que vai de 1% até 5%. Que o meu amigo Gauss, lá da distribuição normal, falou? Olha como isso aqui tem distribuição normal. Tem uma probabilidade desse evento acontecer de aproximado, vamos colocar o símbolo aqui de aproximado, 68%. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se o senhor comprar a ação da Petrobras e esse for o histórico, a média dela foi essa, esse for o desvio padrão, existe 68% de chance
de você ganhar entre 1 a 5%. Esse é o retorno esperado, com 68% de chance de ter entre 1 a 5%. Olha que legal, né? Ah, mas eu queria mais certeza. Se tu quer mais certeza, tu vai ter que pegar uma banda maior aqui. Vamos lá. Gauss também falou em 2 desvios padrões. Vamos lá? A média mais 2 desvios padrões. Olha só, aqui é 1, aqui é 2. Olha que legal. E a média menos 2, ó. Aqui é 1, aqui é 2. A média menos 2 desvios padrões. Esse intervalo aqui, que nós vamos colocar aqui em preto, ó, esse intervalo aqui, segundo Gauss, aproximado 95%. Note que ele é maior, ó, 68, 95. Começa a fazer sentido, né? Vamos jogar nessa nossa aplicação financeira aqui, vamos colocar 2 desvios padrões aqui. Então, nós temos que a média é igual a 3, vamos jogar cada desvio padrão vale 2, ó, mais 2 e 1 desvio. Mais 2, 2 desvios, aqui vai ter quem eu quero. Menos 2, 1 desvio. Menos 2, outro desvio, aqui tem o que eu quero, olha só. 3 mais 2, 5. Com mais 2, 7%. Que legal, né? 3 menos 2, 1. 1 menos 2, menos 1%. Aí teremos o intervalo, ó, que vai de menos 1 a 7%. 7%, né? Qual é a probabilidade de ter um retorno entre menos 1 a 7%? Segundo Gauss, aproximado. Isso aqui vai dar 95 e alguma coisinha, tá? Então, vamos colocar aqui o símbolo de aproximado. Se você quisesse 95 exato, o correto é não pegar 2 desvios padrões, né? Assim, ó. Média mais ou menos 1 desvio padrão é aproximado 68. A média, mais ou menos 2 desvios padrões, é aproximado 95. Agora, se quiser exatamente 95, ó, a prova cobra isso, ó, 1,96 desvios padrões, ó. Então, se a prova perguntar a média, mais ou menos 1,96 desvios padrões, ó, note que 1,96 é quase o 2. Então, se o 2 dá 95 em alguma coisa, o 1,96 vai dar exatamente o 95, né? Cuida com esse decorebinho aí. E entenda como eu vou fazer esses intervalos aqui, né? Um desvio padrão, soma um desvio para lá, subtrai o desvio para cá, esse é o intervalo. Probabilidade, aproximado 68. 2 desvios padrões, soma 2 para lá, 2 para cá, é dança valsa, ó. Pam, 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 pam. 2 para lá, 2 para cá, menos 1 a 7, esse é o intervalo de 95, né? 95. Isso é muito usado em tudo. Quando tu vê lá uma pesquisa eleitoral, o William Bonner, com aquele cabelo dele lá, com aquele topete branco, fala assim, ó, a margem de erro é de 1%. Ele usou isso aqui, ó. Ele usou uma curva que é até com 3 desvios padrões, segundo Gauss, que vai ter 99%, né? 3 desvios padrões tem 99%, por isso que ele tem 99% de certeza e a margem de erro é 1%. Essa é a ideia. Então, isso aqui é usado em tudo, né? Essa distribuição normal é um modelo de estatística aqui e nós vamos aplicar ela, aplicamos ela na parte do sistema financeiro e aplicação financeira. Sabendo a média, sabendo o desvio padrão, eu consigo ter um retorno dentro do intervalo esperado com uma certa probabilidade. Tudo bem? Tranquilo? Bem curtinho, bem fácil, né? Revisa a aula, faça os exercícios e vai ser tranquilo para a prova, né? Ok, nos esperamos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.